Olá pessoal, eu sou a enfermeira Cléris e hoje nós vamos continuar respondendo a nossa prova que aconteceu agora recentemente no ano de 2020, uma prova voltada para enfermeiro, realizada pela Prefeitura de São Miguel de Itaipu, em Pernambuco, pela banca CPCom. Vocês vão encontrar essa prova no PCI Concurso. Anteriormente, nós respondemos a questão de número 26, que é a parte específica, de conhecimento específico da prova, e hoje nós vamos responder a questão de número 27. E ela diz o seguinte: quando o cuidado de enfermagem envolve a terapia com diuréticos são medicações que aumentam a diurese do paciente, ou seja, são medicações que vão fazer esse paciente perder líquido pela urina. Para condições como a insuficiência cardíaca, os diuréticos eles tratam não somente a insuficiência cardíaca, mas também a hipertensão arterial sistêmica, cirrose hepática, insuficiência renal, entre outras patologias, principalmente quando administrados por via IV, ou seja, quando as medicações são administradas diretamente na veia do paciente, nas exacerbações da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é quando o coração perde a capacidade de bombear sangue para as outras partes do corpo. Quando há necessidade de diurese rápida, uma diurese rápida é quando o paciente precisa perder líquido o mais rápido possível. Nesses casos, a enfermagem precisa administrar o medicamento e monitorar a resposta do paciente. De acordo com essa afirmação, marque a alternativa correta que apresenta cuidados da enfermagem com a terapia diurética. Quando você for ler a pergunta, você vai sempre marcar aquelas informações, grifar aquelas informações importantes que vão te dar a sua resposta. Aqui nessa pergunta, por exemplo, ele está falando dos cuidados de enfermagem para pacientes que tomam diurético. Ele citou especificamente a insuficiência cardíaca, falou da fase aguda dessa insuficiência e ele quer a alternativa correta. Então vamos brincar de achar a alternativa correta. Como eu disse para vocês, a banca ela usa duas formas para deixar uma alternativa errada. Ela usa o uso de palavras, que você vai encontrar umas palavrinhas que vão te dizer se a alternativa é certa ou não, e informações erradas também. A gente precisa responder muitas questões de concurso para saber identificá-las. Na letra A, ele diz o seguinte: administrar o diurético em qualquer horário do dia. A enfermagem sabe que uma das coisas imprescindíveis para um tratamento de uma doença é administrar as medicações de acordo com a prescrição médica nos horários corretos e prescritos e não em qualquer horário. Até aqui, eu lendo até aqui já seria suficiente para eu considerar essa alternativa como uma alternativa falsa, mas vamos continuar lendo. Indiferente do estilo de vida do paciente. Não, se o paciente ele vai tomar uma medicação que vai fazer com que ele faça xixi várias vezes ao longo do dia e da noite, é necessário que se conheça o estilo de vida desse paciente, os horários que ele trabalha, se ele estiver fazendo esse tratamento em nível domiciliar, os horários de repouso desse paciente é necessário que se conheça. Monitorar o peso. Sim, o paciente com uso de diurético, ele perde peso. Então, é necessário que a enfermagem monitore essa perda de peso desse paciente. O balanço hídrico é necessário que também se veja, se avalie a quantidade de líquido que esse paciente vai estar perdendo diariamente. Monitorar os níveis séricos de TGO e TGP, não em relação à insuficiência cardíaca, mas principalmente se os diuréticos estivessem tratando, por exemplo, a cirrose hepática, as enzimas TGO e TGP são enzimas específicas do fígado. Então, seria interessante, no caso da cirrose hepática, monitorar essas enzimas. A procura de elevação dos níveis. E ele continua: não há necessidade de avaliação dos sons pulmonares. Veja, observe que só na letra A ele utilizou três palavras que deixou essa alternativa totalmente errada.
Quando ele diz não há necessidade de avaliação dos sonhos, sim, se o paciente está com uma insuficiência cardíaca, ele pode muito bem ter desenvolvido um edema agudo de pulmão, que é quando o pulmão ele fica cheio de líquido, e a enfermagem ela precisa sim monitorar, auscultar esse pulmão para avaliar os sonhos pulmonares. Então, por isso e por vários motivos, essa letra A é uma alternativa falsa. Vamos para a letra B. Ele diz, administrar o diurético em um momento apropriado ao estilo de vida do paciente. Exatamente. Principalmente se esse paciente estiver fazendo esse tratamento em nível ambulatorial, aliás, em nível domiciliar, que é um paciente que talvez esteja trabalhando, é importante levar em consideração o horário de trabalho desse paciente ou mesmo o horário de repouso desse paciente para se administrar, evitando a nictúria, que é quando o paciente ele vai várias vezes à noite ao banheiro. Se esses diuréticos são administrados 9, 10 horas da noite, provavelmente esse paciente vai fazer xixi várias vezes ao longo da noite. Isso vai abalar o sono desse paciente, podendo trazer outros transtornos. Monitorar o peso, como já foi dito, a enfermagem tem que saber se esse paciente está perdendo peso. E o balanço hídrico, que é ver a quantidade de líquido que esse paciente está perdendo, sim. Monitorar os níveis séricos de ureia, creatinina, que são as enzimas do rim. Se ele tem uma insuficiência cardíaca, ele também pode ter desenvolvido uma insuficiência renal. Então, é necessário que se avalie a ureia e a creatinina, que são enzimas do rim. A procura de elevação dos níveis, indicando uma disfunção renal. Avaliar os sons pulmonares, que é para ver se o paciente não desenvolveu um edema agudo de pulmão, entre outras coisas. Então, essa alternativa B é a nossa alternativa corretíssima. Mas vamos continuar avaliando as outras. Na C, ele diz o seguinte: administrar o diurético após a ceia, antes de dormir, de maneira nenhuma. Se você vai dar para um paciente uma medicação que vai fazer ele fazer xixi várias vezes ao dia, você vai administrar antes dele dormir, para ele passar a noite inteira indo ao banheiro e abalar o estado do sono desse paciente? De maneira nenhuma. Pela melhor absorção do fármaco, pedir que o paciente urine e faça a medição do controle da urina de 24 horas. Se ele estiver fazendo esse tratamento em nível ambulatório, aliás, em nível domiciliar, ele pode sim, ele mesmo monitorar, ver a quantidade de urina que ele está perdendo e depois passar essa informação para a equipe lá da unidade básica de saúde, que provavelmente possa estar avaliando esse paciente. Monitorar os níveis sérios de ureia e creatinina, sim, porque ele pode sim ter desenvolvido uma insuficiência renal ou está desenvolvendo, e não há necessidade de avaliar o pulmão. Sim. A enfermagem ela precisa avaliar os sons pulmonares desse paciente. Na letra D, ele diz o seguinte: então, gente, a C também, assim como a A, é uma alternativa errada, falsa. Na letra D, ele diz o seguinte: o único risco relacionado à terapia diurética, como assim? O paciente vai tomar uma medicação, ele só vai ter um risco? De maneira nenhuma. Os diuréticos, existem os grupos do diurético, existem os diuréticos de alça, que o mais importante dele, o mais potente é o furosemida. Só para vocês terem uma ideia, na nossa urina, uma pessoa normal, ela perde 0,4% de sódio na urina. As pessoas que fazem uso da furosemida, por exemplo, esse nível dessa perda de sódio, ela é elevada para 20% na urina. Esse diurético e a furosemida realmente é um dos mais importantes, um dos mais utilizados. Mas também existem outros, os tiazídicos, por exemplo, que é a hidroclorotiazida, que ela também é um diurético muito utilizada, e os poupadores de potássio, como a espirolactona, que também é muito utilizado. Está relacionado com a hipotensão. A hipotensão, ela realmente faz parte de um dos efeitos colaterais de todos esses grupos de diurético.
tanto dos poupadores de potássio, quanto dos diuréticos de alça, quanto dos tiazídicos. Mas também existem outros efeitos colaterais, como por exemplo, pacientes que tomam esses diuréticos, eles podem ter náuseas, eles podem ter uma hipotassemia, que essa hipotassemia ela pode levar a câimbras, arritmias, que poderia até causar uma parada cardiorrespiratória nesse paciente. Então, essa letra D também é uma alternativa falsa. Na letra E, novamente ele diz: o único risco relacionado à terapia diurética está relacionado com a queda do ácido úrico. Realmente, o paciente ele perde mesmo o ácido úrico com a diurese e aumenta essa urina sim, mas não é o único risco. Como a gente falou anteriormente, existem outras perdas para esse paciente. Então, também a letra E é uma alternativa falsa. Então, as falsas são a A, C, a D e a E. E a alternativa verdadeira é a letra B, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa resolução de questão. Não deixe de dizer que você gostou, clicando lá no likezinho. Se inscreva no nosso canal para a gente estar ali juntinho respondendo questões de concurso. Eu deixo aqui um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima questão.